Olá, senhores. Eu me chamo Suelen Maiane Galvão. Eu sou licenciada em História pela Universidade Federal de Roraima e especialista em metodologias de ensino na área de História também. Eu estou aqui hoje para contribuir com um projeto idealizado pela minha colega, também professora de História, Érica do Vale, que é intitulado A História das Histórias. E hoje a História das Histórias vai falar para vocês um pouquinho sobre o que foi essa pandemia que ficou conhecida como gripe espanhola, tá? Antes de tudo, vamos pensar no que foi essa gripe espanhola. Bom, basicamente foi um surto de uma das variações do vírus influenza. E esse surto ele se deu entre mais ou menos 1918 e 1919, lá no curso de final da Primeira Grande Guerra Mundial, tá? Acabou se tornando uma pandemia porque vai se alastrar para o mundo e vai acabar assolando cerca de 50 milhões de pessoas naquela época. Então nós temos uma contagem de mortos bastante expressiva ligada aí a essa pandemia, a esse surto de gripe espanhola. Mas onde foi que surgiu essa gripe espanhola? Acreditam alguns autores que tenha surgido nos Estados Unidos, alguns outros que tenha sido na China e ainda há aqueles que defendem que foi no Reino Unido. Peraí, mas não chama gripe espanhola? Pois é, mas não se iniciou ali na Espanha. Então por que tem esse nome? Tem esse nome porque nesse período aí, a grande maioria das nações europeias estava participando lá do curso da guerra. Então, algumas das notícias, elas eram bastante restringidas, tá? E a Espanha, ao contrário desses outros países, não estava participando do processo. E aí começa a aparecer ali na imprensa espanhola várias notícias tratando desse surto, dessa influenza. E colocando ali a contagem inicial de mortos, colocando notícias sobre a questão do contágio, como estava se alastrando, e por conta de que foi lá na Espanha que começou-se a alardear sobre essa doença, ela ganhou o nome de gripe espanhola, certo? Essa disseminação, acredita-se que tenha ocorrido através dos soldados que foram participar ali dos campos de batalha europeus lá no período da Primeira Guerra Mundial. Crê-se, alguns autores defendem isso arduamente, que tenha surgido em um dos campos ali de treinamento dos Estados Unidos e que dali essas tropas acometidas da doença tenham entrado em contato com os europeus nos campos de batalha e tenha se espalhado para o restante do mundo dali, tá? E até mesmo com os soldados que estavam retornando às suas casas no fim da guerra e acaba ajudando ali a disseminar e espalhar o contágio por essa influenza. Dentre os principais sintomas, a gente tinha muitas queixas em relação a febre, dor no corpo, coriza, tosse e alguns casos ali mais agravados, a gente vê sérios problemas respiratórios e até mesmo alguns relatos ali de problemas cardíacos ligados ali ao surto de gripe espanhola. No caso brasileiro, a grande maioria dos estudiosos, dos autores que estudaram ali essa temática, eles defendem que o surto tenha chegado a bordo de um navio chamado Demerara. Esse navio ele teria tido passagem ali por várias nações europeias e as datas dos primeiros casos elas condizem com o período que esse navio tem atracado aqui no Brasil. Então acredita-se que os primeiros focos de contágio tenham chegado a bordo desse navio Demerara, tá? Inicialmente não foi levado ali muito a sério essa questão dos contagiados, mas posteriormente a epidemia acabou se alastrando ali de forma muito rápida e cruel. E como não tinha tratamento conhecido, os médicos podiam apenas amenizar alguns daqueles sintomas com medicamentos. E isso vai ser bastante complicado, porque o nosso sistema de saúde na época, ele não estava preparado para um surto dessa magnitude. Então, a gente vai ver ali muitas situações complicadas que se dão ali por conta do contágio acelerado ali desse vírus influenza. Dentre as principais situações que a gente observa, podemos ver a falta de leitos nos hospitais e até mesmo a falta de profissionais, número de profissionais necessários para atender ali a população. Quem mais vai sofrer nesse período aí vai ser a população mais pobre, moradores de rua e a população mais de baixa renda, que vão ser os maiores desassistidos aí da saúde nessa época, tá?
Nós temos uma contagem de mortos que chega ali em São Paulo a um número de aproximadamente mais de 5.000 pessoas. E no Rio de Janeiro, isso daí mais que dobra. São relatados ali mais de 12.000 mortos no período relacionados ali ao surto de gripe espanhola. Num total ali no Brasil, mais ou menos uns 34, 35 mil mortos ali dessa doença no ano de 1918. Eu estou mostrando aí para vocês na imagem ao lado uma carta, uma publicação ali dos órgãos da época em relação às medidas que deveriam ser adotadas para conter ali o surto da gripe espanhola. Essa imagem aí, vocês podem encontrar ela lá no acervo digital da Biblioteca Nacional. Aliás, tem muita coisa de interessante lá, se vocês tiverem interesse, deem uma olhada, porque tem até mesmo algumas notícias curiosas e interessantes ali sobre esse surto lá da gripe espanhola. Dentre as principais medidas, os principais conselhos ali ao povo, está o pedido de não fazer aglomerações, não viajar de um estado para outro, não ir nem mesmo para as fazendas no interior, evitar ali situações onde você pudesse pegar algum resfriado, tá? Evitar exercício físico, dentre outras situações. Tá? Isso daí começou a ser bastante disseminado ali na época para que as pessoas tivessem um cuidado maior e para que o contágio ele não se alastrasse. A situação chegou a ficar realmente caótica em alguns momentos, tanto que tiveram que suspender as aulas nos grandes centros urbanos e a cidade praticamente parou. Algumas pessoas foram aconselhadas a ficar em casa e vamos ter realmente uma situação ali bem complicada para o governo lidar, porque o sistema de saúde não estava conseguindo absorver aquilo tudo ali, e nós temos ali o governo demorando a dar um retorno para as medidas que realmente estavam sendo necessárias. Começam a aparecer ali vários grupos de ajuda social, várias instituições vão se reunir para adquirir mantimentos para a população, ou até mesmo para viabilizar essa questão dos remédios para tratar de forma paliativa alguns dos sintomas, e aí depois o governo entra também oferecendo parte disso aí à população. Mas vale ressaltar que esse sistema de saúde nessa época ele vai ser bastante precário, como a gente já comentou, e ele não vai absorver essa situação aí, não vai ser capaz de lidar muito bem com essa pandemia, demonstra ali a sua total fragilidade em relação a isso, principalmente na assistência às famílias de mais baixa renda e nos chamados moradores de rua e nas pessoas com menor poder aquisitivo, tá? Nós vamos ter nesse período aí até mesmo o presidente Rodrigues Alves sendo acometido pela doença, tá? Ele acaba indo a óbito aí por conta da gripe espanhola. E nós vamos ter algumas discussões ali acaloradas em alguns locais, relacionadas a discussões de como ia ficar o ano letivo também. Vários parlamentares vão trazer medidas ali a serem adotadas para sanar essa situação aí, até que o presidente ele vai baixar um decreto dizendo que naquele ano nenhum aluno ficaria reprovado, ficaria retido. Porque até mesmo alguns professores, depois que começaram a retornar às aulas, não retornaram para a sala de aula. Muitos deles acometidos ali do surto ainda da gripe espanhola. Então a gente teve um processo bem complicado aí, né, nessa fase da nossa história. E algumas das coisas curiosas que a gente pode observar em relação a isso eram as chamadas curas mirabolantes, eram chamados remédios milagrosos, e era muito comum você ver nos jornais da época vários anúncios desses remédios que prometiam ali curar a gripe espanhola, ou prometiam deixar você imune ali ao contágio,
Dentre eles, o que eu achei assim, mais interessante é a mistura da cachaça com o limão, que alguns historiadores acreditam que tenha dado origem ali à nossa caipirinha, tá? Era utilizado ali como um dos remédios ali caseiros que seriam efetivos ali no combate à gripe espanhola. Outra coisa que eu achei bastante curioso também sobre isso era a questão dos corpos. Os corpos começaram a se empilhar nas grandes capitais e não haviam pessoas o suficiente para enterrar esses corpos, para cuidar disso daí. E aí o que acontece? Vão faltar os coveiros, até mesmo porque alguns deles vão acabar sendo contagiados ali pelo próprio trabalho deles, que trazia esse contato maior. E aí o que a polícia vai fazer em relação a isso? O que os órgãos vão fazer? Eles vão começar a pegar as pessoas que estavam ali na rua. Tá na rua de bobeira? Vem cá, meu filho, você vai virar coveiro hoje. Então eram obrigadas a trabalhar nesse processo, fossem pegos na rua. E aí saem algumas notas no jornal aí, colocando a insatisfação das pessoas em relação à situação. Inclusive a imagem que eu coloquei aí do lado para vocês, que também é do acervo lá da Biblioteca Nacional, ela fala dessa caça aos coveiros que era imposta aí nesse período. Tá? De consequências desse surto, dessa pandemia aqui para o Brasil, a gente tem aí uma enorme quantidade de mortos, mais ou menos em torno de 35 mil pessoas, uma defasagem no ano letivo, tá? Por conta de que as aulas foram suspensas, poucos votantes na eleição que se sucedeu ali em novembro de 1918, tá? Inclusive tem até algumas críticas em relação a essa eleição, porque eles dizem que ela não manifesta a real ideia do povo, que ela não manifesta o real desejo do povo, porque a grande maioria das pessoas não exerceram o seu direito ali ao voto. E uma das principais consequências, que creio eu seja a que mais fica eminente ali no processo, é a questão da fragilidade do nosso sistema de saúde brasileiro na época, que não vai conseguir atender a população, nem mesmo a dar essa assistência básica para todo mundo, e ressaltando ali a questão da população de mais baixa renda. Mas isso não significa que foram só eles que foram acometidos pela doença, tá, gente? Ela se alastrou de um modo geral, nós vamos ter aí, ela não vai fazer discriminação entre quem é pobre e quem não é, não. Muitas pessoas vão ser infectadas aí nesse processo, inclusive, como a gente falou anteriormente, até o próprio presidente vai acabar morrendo de gripe espanhola. Mas a população de mais baixa renda, ela acaba sendo mais desassistida. Então é lógico que o número de mortos em relação aos demais, ele vai ser bastante diferenciado, ele vai ser muito maior, certo? E aqui termina esse nosso videozinho. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe para vocês, e se tiverem interesse, pesquisem um pouco mais sobre o assunto. Aí estão para vocês algumas das referências que eu utilizei para fazer, tá? Principalmente aí o texto do Daniel Neves Silva e o acervo digital da Biblioteca Nacional, que eu sugiro que vocês deem uma pesquisada, porque eu achei muita coisa de interessante e relevante lá, não só sobre essa temática, mas sobre outras. Grande abraço para vocês e confiram os nossos próximos vídeos lá no canal da professora Érica, tá?